Tá, tá bom. Bom dia a todos. Hoje, a nossa aula da disciplina Indivíduo, Cultura e Sociedade é sobre um texto do Luiz Tarley de Aragão chamado Mãe Preta, Destreza Branca. Então, a gente vai fazer a nossa primeira rodada. Rafael. Sim, o texto está na descrição do vídeo. A referência é completa. Bom dia Deixa o a like aqui todos. embaixo, pessoal. Foi mal, Rafael. Eu achei muito legal como em 10 páginas, sei lá, 11 páginas, o autor consegue passear por questões sociológicas e antropológicas tão amplas assim na sociedade brasileira, e a ambição dele de mostrar que não é tão diferente assim o estilo de vida no litoral e o estilo de vida no interior, que existem muitas conexões. E achei também muito didático a separação que ele faz entre o social e o pessoal, sei lá, o Estado e a família, e como um influencia o outro, a figura da mãe. Enfim, achei didático o texto, achei bom de ler, assim. Tá bom. Estou Helena, o que você curioso achou? para saber o que você vai trazer para a gente debater os pontos. Ok, vamos lá. Professor, você mandou o livro todo, né? Mandei. Então, eu já vi ali que o prefácio foi escrito por você, e daí eu comecei do prefácio. E primeiro que eu adorei. Eu queria falar isso, eu achei muito legal. O prefácio. Sim. Porque tem várias coisas que a gente estava falando em aula, né? No momento que você fala que aponte-me o indivíduo no prefácio, eu lembro de você falando isso pra gente na sala, e da falta da regra pública. E aí eu vim ler esse texto pensando nisso, na falta da regra pública e na falta de responsabilidade que tem de quem teoricamente está acima com as outras pessoas, né? E aí eu acho que existe essa questão quando ele coloca entre o masculino e o feminino dentro da relação. E eu também achei muito interessante a questão do corpo dividido, como ele trabalha isso. O que mais? Eu achei um texto com muita coisa, né? Primeiro eu pensei que era um texto pequeno, assim, 10 páginas, mas é um texto com tanta coisa que, nem sei, essa separação do puro e do impuro, que é diferente do que a gente estava comentando, né, na Índia, mas eu acho que existe a relação de uma coisa que o social abarca e o social não abarca. E a questão de separar a mãe da... Primeiro, tornar sua parceira a mãe, né? E depois separar a mãe da sexualidade. E eu acho que também é muito interessante porque a gente vê isso dentro de senso comum. Tipo, a pessoa tá grávida, mas não fala que transou. É esquisito falar isso, né? Isso é uma coisa que tá no não dito. Mas tá óbvio, a pessoa tá grávida, né? Então, eu gostei do texto, achei muito interessante. E fiquei muito feliz de ler o prefácio. Legal. E você, Beatriz? Eu queria ter lido o prefácio, não sabia que tinha tido sua autoria no prefácio. Agora eu abri, a Helena falou, eu abri curiosa, depois eu leio. Eu gostei do texto, assim, gostei do texto. Algumas coisas eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, tratar a violência do ponto de vista relacional, né? Tipo, a violência enquanto troca. Eu não sei se isso, de certa forma, ele fala, né, que é um ritual institucionalizado e que está nessa troca, justamente. E aí, eu não sei se isso meio que diminui a violência em que essas mulheres sofreram, sabe? Se você coloca essas mulheres como
coparticipantes dessa violência. Não sei se foi esse o intuito, mas foi assim que eu interpretei, e isso me causou um incômodo, assim. Aí eu queria até ver se eu entendi certo. Mas eu achei interessante a questão, o foco que ele traz, né, a questão da violência, né, a construção da violência como uma resposta às trocas assimétricas, né, que a gente vai ter essa questão do corpo dividido e dos afetos e os corpos serem coisas cindidas, né, e como que a violência acaba sendo uma resposta a isso. A questão da tristeza, a tristeza pelo êxito europeu, eu nunca tinha visto isso, assim, mas aí me caiu a ficha, né, quando a gente lê os autores românticos, assim, na literatura, que realmente tem esse peso, essa mágoa, essa coisa, e aí eu não tinha associado a origem disso, pensado na origem disso. E eu acho que... outro ponto que eu achei interessante, assim, é a questão do... Como que a criança, né, a criança que tem como babá a mãe preta, como que essa criança ela acaba tendo acesso a um corpo que não é um corpo socialmente reconhecido, né? E aí como que essa criança também cria essa noção de afeto, né? Para onde está sendo destinado esse afeto? E aí entra de novo a relação entre a prostituta e a mãe, né? A pureza, aí o ponto, né, da pureza e o impuro, e como que essas divisões acabam perpassando vários âmbitos da sociedade, que acaba gerando uma sociedade violenta. Acho que é isso. Ok. Isso que a Beatriz falou me lembrou uma parte realmente interessante do texto, a elite macabonza que o Brasil tem. Realmente me lembrou muitas obras que eu não tinha pensado nisso, e eu fiz uma relação com os Estados Unidos, onde o blues ficou restrito, né, aos ex-escravizados. Isso não foi para a elite, digamos, e aqui a elite tomou conta do que nos Estados Unidos se chama de blues, segundo essa perspectiva. Achei muito interessante. Ok. Arthur, e você, Arthur? Professor, eu vou admitir que hoje eu não tive a oportunidade de ler. Poxa, Arthur, eu estava esperando seus comentários, Arthur. Eu estou desapontado. Nesse texto, que vai falar, vai dialogar. Não, esse vai texto dialogar. fala da galera. Não, pode ir. Não, mas pelos fala da galera, parece estar sendo brabíssimo esse texto. Mas, assim, eu achei interessante o comentário. Eu vou trazer uma coisa aqui, tipo, sobre o comentário da Helena, que eu achei interessante, que sobre essa coisa do puro e do impuro, né? Na minha pesquisa, né, eu acho que já falei dela em algum momento, eu pego 3 autores centrais, né, que é a Neuza Souza, o Fanon e uma psicanalista aqui da UNB mesmo, e eu pego Lacan também para estruturar, tentar amarrar tudo isso. Mas aí eu vou colocar como é que a cultura estruturada pelos dispositivos culturais, né, ou seja, a escola, a família, né, a fábrica, o trabalho, né, essas instituições, né, elas se estruturam de uma forma dialética entre sagrado e profano, né? Então vou observar, por exemplo, como é que Fanon, ele mostra como é que na cultura como um todo existe como o negro como o profano, como o bárbaro, como o feio, né? E a Neuza Souza ela vai trazer como é que para a criança, para o jovem negro, né, que por viver nessa marginalização estética, né, até estética, mas de milhões de ordens, né? Mas ela coloca como é que na clínica aparece a raça nesse sentido de, porra, existe uma ideologia do embranquecimento, né? Então parece que de alguma forma isso em Lélia também tá, né, bem escrachado, mas como é que se torna a partir da colonialidade o branco como sagrado, a metrópole como o bom, a metrópole como o ideal, né, por assim dizer. Então, eu acho interessante ela trazer essa coisa do puro e impuro, né?
Eu diria mais no sentido de um sagrado e profano mesmo, aquele sentido bem da proeminência da mão direita mesmo. Como é que em culturas, né, vai existir essa dialética? E como é que, então, por exemplo, falou, né, transar, né, tá grávida, a gravidez é uma coisa tão bonita, né, gerar uma vida e coisa e tal. Só que aqui a gente pensa sobre, sexo, né? Nossa, que coisa de, né, coisa meio como é que funciona isso? O sexo é meio profano e o nascimento é uma coisa tão sagrada, né? Isso é uma coisa interessante. E o Felipe falou sobre o blues, né? Acho que foi Felipe, né? Não sei se vocês assistem, né? Tem um episódio, Todo Mundo Deu o Chris. É uma série muito legal. Tem um episódio, só para finalizar, tem um episódio que o Chris, ele tá com o Drew, que é o irmão dele, no metrô. E o Drew, ele tá com uma camisa, os dois são negros, né? E ele tá com uma camisa de hóquei, né? Aí, olha o comentário. Chegou 2 brancos para ele e fala: meu irmão, como é que você tá usando camisa de hóquei? O seu povo já ficou com basquete, vocês agora querem roubar o hóquei também? Isso parece uma fala bem ordinária, racista mesmo, né? Mas, sim, ali coloca uma estrutura muito específica, né? Parece que o negro, quando ele toca, ele profana algo, né? Parece que tem uma extensão dele que profana, né? Nesse sentido dessa colonialidade racista, né? Então, queria só botar esse elemento, assim, para talvez ajudar a pensar, né? Essa coisa dessa dialética entre sagrado e profano, puro e impuro, belo e feio, civilizado e bárbaro, né? Com alma e sem alma, né? Que são as dialéticas que meio que às vezes dão força motriz no processo de colonização simbólica mesmo. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho sobre o comentário do Arthur. Claro. É porque eu acho que o Arthur vai gostar do texto, porque ele já mencionou em outras aulas obras da Lélia, né? E em vários momentos assim eu me lembrei assim das obras da Lélia, principalmente que ela faz essas divisões também, né? E ela parte muito da psicanálise também nos textos dela. Aí eu acho que, enfim, você vai gostar desse texto se você tiver a oportunidade de ler mais tarde. Tá bom. Vamos então. Caio, você, Caio. Professor, eu não consegui ler o texto. Eu tava com muitos problemas aqui, resolvendo muita coisa. Falei, né, que eu tô sendo expulso do meu apartamento. Eu tinha entendido que você ia comprar o apartamento. Tô vendo ainda. Era isso que eu tava vendo. Fui no banco lá, que minha mãe tinha falado, no banco dela aqui, que ela tem a conta ainda, fiz umas coisas, mas deu uma passada de olho no texto só. Aí, no meio da discussão, acho que eu consigo entender mais. E você, Camila? Bom dia, gente. Professor, eu li o texto e eu não sei se eu gostei dele. Enfim, eu estou em conflito. Eu achei... Eu nem sei o que falar, na real, assim, sobre o texto, porque eu fiquei confusa com algumas coisas que ele fala. Não entendi muito bem que ponto que ele estava querendo chegar. E aí... Eu não sei, professor, não sei o que falar do texto, porque eu realmente fiquei confusa e não sei se... Enfim, eu não consigo explicar o que eu senti lendo esse texto, mas eu queria falar que amanhã tem uma doutora, não, ela defendeu o doutorado no passado, no Sol, que ela vai fazer uma fala na Universidade de Brown, que vai falar sobre a mãe preta e sobre o estereótipo, enfim, relacionado a isso. E aí, depois eu posso mandar o link lá no grupo. Por favor. Enfim, eu acho que no meio da discussão eu vou conseguir falar mais, mas eu não sei, enfim, eu fiquei meio incomodada com algumas coisas do texto, mas não sei explicar como. Mas o que te incomodou? Eu não sei, a parte que ele vai falar sobre a questão do afeto, me lembrou um pouco de um trecho do Gilberto Freire, que ele fala que, enfim, com a mãe preta, enfim, a criança aprende as primeiras partes da vida, e depois com a mulata, o prazer carnal e tal. Aí eu fiquei meio... Enfim, eu não sei, ao mesmo tempo que ele tenta se desvincular
dessas ideias racistas. Eu não sei se ele consegue fazer isso, tipo, muito bem. Algumas vezes eu lia, eu ficava, mas ele está defendendo, ele está contradizendo isso. Enfim, aí o que a Beatriz falou sobre, eu acho que foi a Beatriz, sobre questão de consenso e tal, tem um texto que é da Saída Hartman, que ela vai falar que toda relação sexual durante o período escravocrata, né, entre senhores e mulheres escravizadas, não existe consentimento porque você está dentro de uma hierarquia de poder, assim, né? Então, tipo, o senhor está acima de você e dentro dessa hierarquia não pode haver consentimento, né? Depois eu posso mandar esse texto também. Ah, legal, Enfim, por favor. são vários sentimentos conflituosos que eu senti lendo o texto, mas é isso. Tá legal. Bruno, e você, Bruno? Oi, bom dia. Bom, aqui também nesse texto em algumas partes eu fiquei também um pouco confuso, não sabia direito, assim como a Camila também teve partes que eu não sabia direito onde o autor queria me levar e tal, mas eu fui indo, fui anotando e tentando entender parte por parte, né? Então eu consegui pelo menos identificar algumas coisas, aquelas divisões, aquelas dualidades que eu tenho visto nos outros textos que a gente tem lido, né? Como essa coisa da licença e do interdito. E isso eu eu nem sei se eu peguei até agora esse conceito de licença e interdito que ele fala o tempo todo, mas eu acho que tem a ver com justamente a parte do público e privado, né? A vida pública e a vida privada, talvez, o que tem regra e o que não tem. E a partir disso, acho que também já fui pegando melhor essa coisa da posse, domínio, que ele fala também. Acho que tudo tá nisso, né? Acaba ficando nessa relação, assim como nos outros textos, de uma vida, na sociedade brasileira, pelo menos, de uma vida privada e uma vida pública, da fachada e da não fachada. E essa inter-relação ou essa alternância dessas duas formas de socialização, né? Dessas duas formas de vida dentro da sociedade brasileira. Outra coisa que eu também tenho notado nesses últimos textos é que eles sempre fazem referência à semelhança ou a um certo padrão que há em costumes daqui, da sociedade brasileira, com outras sociedades do Mediterrâneo. Eles citam, esses últimos autores têm citado Itália, Espanha, e eu tenho parado para pensar que tem um certo padrão de estrutura, né, social, talvez nessas sociedades, por algum motivo, talvez histórico, obviamente deve ser isso, mas é uma coisa que eu tenho achado interessante também, essa relação com talvez uma raiz cultural no Mediterrâneo em geral, esses países. Acho que por enquanto é isso, professor. Tá bom. E você, Milena? Será que a Milena não está podendo falar? Bom dia, professor. Estou substituindo minha colega. Ok, vamos lá. Estou lendo aqui o que a Milena perguntou. A forma em que as mulheres negras são perpetuadas no trabalho de cuidar da casa com os filhos dos outros, abandonando os seus muitas vezes. Assim que me lembrou o nome da dissertação, ela mandou uma dissertação para a gente. Legal, obrigado, Milena. Bom, é um texto incômodo, né, Camila? Mas qual é o ponto do texto? O ponto central? Eu tinha entendido que é a questão da violência, como que se constitui a violência no Brasil. Sim, mas a violência ela é derivada de outra coisa. A violência ela é um sintoma, ela não é o fenômeno central. Qual é o ponto central aqui?
A licença, o corpo dividido, A essa relação de licença, a corpo domínio, dividido, a posse. relação... Exatamente. Qual é o... Por que que o... de onde vem a licença? Ó, antes, deixa eu dar uma coisa. Esse texto ele foi publicado pela primeira vez, numa revista francesa. Depois é que ele foi publicado no Brasil, que é a revista dos Lacanianos, viu, Arthur? A Sociedade Lacaniana, Paris e tal, era super importante. E ele é um texto... o Luiz foi casado com a Regina, e a Regina era uma super lacaniana, dessas de, em Paris, frequentar o meio, né? E ele tinha um círculo de amizade que eu cheguei a conhecer alguns. O Luiz foi meu orientador. E ele foi orientando do Dumont. Foi o quinto e último orientando do Dumont, que no século passado era um antropólogo muito importante. O Dumont, por sua vez, foi orientando do Moço. Então, vocês veem, tem uma coisa, uma linha aí. E o Luiz, você veja, todos esses que a gente leu depois do Dumont foram o da Mata e o Gilberto Velho. Vocês lembram disso? Os dois estavam discutindo com o Dumont, de suas maneiras diferentes. O Luiz, ele vai praticamente inverter todo o problema. Então, primeiro, ele vai dizer que a oposição individualismo-holismo não é aplicável no Brasil. Quem inventa essa oposição é o Dumont. Qual a Segundo, posição? entre individualismo e holismo, entre uma sociedade tipo individualista, que a gente já viu, né? A gente trabalhou essa que está presente, por exemplo, lá no da Mata. O que é a pessoalidade? A pessoalidade se opor ao indivíduo, ou seja, para o lado a ideologia individualista, para o outro lado uma ideologia holista, né? No qual está em jogo o conjunto de relações, o seu pertencimento a um, que está também no Gilberto Velho, quando ele fala que tem dois tipos de indivíduo e que a ideologia tem vários tipos de individualismo e que tem a ideia de pertencimento e que tem dentro do pertencimento uma noção de indivíduo e por aí. E aí ele vai pensar no texto que a gente leu a questão da ascensão social e para isso ele vai utilizar o quê? Um aporte teórico, metodológico lá da escola de Chicago com Schultz, com Goffman, com Zimmel. O Zimmel não era da escola de Chicago, evidentemente, mas o pessoal da escola de Chicago se apropria do Zimmel. Então, e ele coloca o problema em outros sentidos completamente diferentes. Então, qual é o problema da violência? A violência, ela pode ter ela pode ser fruto de um ritual. Então, nesse sentido, ela seria obrigatória. E, ao mesmo tempo, ela, na medida em que é obrigatória, ela contém a violência ao ritual. Ele vai fazer a menção do ritual e o que ele chama de teoria da imperfeição social, né? O que ele quer dizer com isso? Toda a sociedade, o mecanismo de reprodução, ele é falho. Ele não se reproduz como ele idealmente deveria se reproduzir. Sempre sobra um resíduo. E esse resíduo, ele não tem solução a não ser no ritual.
Então, o que você teria? Você tem uma regra, um mecanismo de funcionamento. Esse mecanismo ele não opera de uma maneira 100% como ideal e sempre sobra um resíduo o quê? Insatisfação, que ele tem uma maneira de pensar isso que é muito interessante. Ele vai falar assim, essa ideia da insatisfação ela pode ser pensada a partir da relação de troca. Você sempre acha que recebeu menos do que você deveria, né? A reciprocidade ela não foi eficaz. Ela não, vamos dizer assim, sossegou o seu espírito. Até aí todo mundo foi? Então, qual é o ponto? No Brasil, o que a gente tem? A gente tem uma ausência dessa regra pública. Ou seja, não tem mais uma oposição, como tem no da mata, entre o mundo da rua individualista, que está representado nas leis, e o mundo pessoal da casa. O que você tem é o quê? É uma falta de uma regra pública que consiga integrar todos o conjunto da sociedade. Esse tipo de regra pode ser, por exemplo, uma regra de um tipo de individualismo, a Constituição americana, ou então uma Revolução Francesa, alguma coisa de uma semelhança. Ou ela pode ser uma regra de tipo holista, no qual o que está em jogo é, ao mesmo tempo, a diferença e a dependência. No fundo, a crítica do Luiz, ele vai pensar que a sociedade brasileira ela é uma sociedade que não cabe nem o holismo nem o individualismo. Essas duas teorias elas não dão conta da complexidade. Então, o que nos força a pensar em teorias ad hoc. Essa é a expressão dele. Depois, esse texto, inclusive, está no próximo texto que a gente vai ler, então não preciso... Não, está no outro texto, desculpa. A gente vai ver mais lá para frente. Então, e o que ele está pensando nesse texto? Ele está relacionando isso com a sexualidade. E aí tem esse complexo familiar, né, que é um complexo também está no nome da mãe, mas muito mais desenvolvido nesse outro texto. Qual é a ideia? A ideia é que não existe no Brasil nada que se oponha ao parentesco. Essa regra no domínio público se opõe ao domínio do parentesco. E no domínio do parentesco, o que você tem? Você tem a mãe como aquilo que é o centro da casa. Por isso, o nome do professor é Em Nome da Mãe. Então, a mãe como centro da casa, no qual gira a família. Agora, para a mãe adquirir esse papel, qual é o ponto? Ela é levada ao sacrifício. E nesse texto, o que você tem? Você tem isso do ponto de vista da sexualidade. O que acontece, então? A mãe é um interdito. Ela é um interdito para o pai. Então, o corpo onde ele tem a sexualidade, o corpo permissível, ele é um corpo interdito. Então, a sexualidade ela se resolve no não permitido, no corpo não permitido. E aí tem essa oposição central, que é a oposição entre a mãe preta e a mãe branca. Por quê? Quem acaba... ele está falando das damas de leite, né? das mães de leite, né? que eram negras, tradicionalmente. Então,
o acesso, o corpo, está lá na infância. O corpo ao qual você tem acesso, ao qual o menino tem acesso, é o corpo negro, não é o corpo branco. Então, qual é o ponto? O que surge? Surge, por um lado, você tem um corpo branco que você tem uma troca regulada a partir do interdito, e você tem um corpo negro que não tem regulamento, não tem regra. É a expressão da licença. O que acontece com essa licença? Essa licença se hipostasia. Ela se reflete, ou ela ressoa no quê? Do domínio público, no qual ele tem uma frase interessante, ele vai dizer que na nossa sociedade parece até que a licença é o polo determinante, e não. E qual é o ponto? A licença, ela só existe frente à regra. Você precisa... A licença só acontece em relação a alguma coisa. Você tem uma regra que estabelece X, sobre essa regra você tem uma licença. E ele cita o exemplo dos joking relationships, né? No qual você tem uma regra, mas você tem o sobrinho materno tem a licença para brincar com o tio. Tratá-lo como se ele fosse igual, fazer quando em sociedades patrilineares, né? Então ele vai lá, entra na coisa, manda pedir comida, enfim, tem coisa. Mas por que não tem a regra? Por que não tem a regra pública? É quase como se a licença se tornasse o ponto autorreferente, do qual deriva a regra e não o contrário. Qual é o resultado disso? O resultado é que você tem uma situação de violência potencial não regulada, anômica, desculpe. Ou seja, você não tem a violência não está contida pelo ritual. Num outro plano, o que isso ressoa? Ressoa justamente a falta dessa regra pública. O que significa essa regra pública? A capacidade de totalizar. O que significa essa capacidade de totalizar? A capacidade das pessoas se verem como parte de um todo. E aí ele vai sugerir que essa relação entre o corpo, né, o corpo dividido, tem uma relação, num outro plano, que é o plano da relação entre ideias, que é o plano estrutural propriamente dito, você teria a oposição entre o domínio e posse. Ele cita como exemplo disso ai meu Deus, é Tordesilhas, quando dividiu o Brasil lá no começo, como é que é o nome disso? As capitanias. Capitanias hereditárias. Só que as capitanias hereditárias em Portugal, elas tinham a ver o quê? Não era uma outra coisa, mas que tinha a ver com você colocar a pessoa na terra e fazer com que ela produzisse aquele. Então tinha uma relação orgânica com a terra. O que aconteceu no Brasil? Você divide mas você não tem essa relação orgânica. Então quem tem o direito não tinha a posse. Quem tem a posse não tem o direito. E aí você tem isso dividindo por todo o resto. Quem tem a autoridade não tem a imanência. Ou seja, entre o que se faz e aquilo que deveria se fazer, tem uma distância que é inconciliável.
Fez sentido alguma das coisas que eu disse? Comentários, vamos lá. Rafael. Meu computador está dando trabalho. Está ouvindo? Oh, Professor, não sei como teorizar muito, não, mas eu acho que essas coisas que você falou explicam. Dão uma linha aí no texto. é difícil, né? Vamos. Camila, você. Agora, depois dessa minha conversa, como ficou? Acho que ficou mais claro para você. Eu estava anotando o que você falou. E aí eu acho que faz mais sentido, assim, a leitura do texto. Ele não está defendendo o preconceito, nem o... Inclusive, ele vai, em algum momento, ele vai falar, né? Justamente por essa licenciosidade, você tem a afirmação de algumas coisas falsas, na opinião dele, de que no Brasil não tem preconceito. Sim, ele vai falar, né, sobre questão de como diferente dos Estados Unidos, da África do Sul e tal, aí vão dizer que aqui não tem racismo e tal. Uhum. E você veja, dizer que essas trocas não estão reguladas, daí você tem uma anomia, isso está dizendo que tem alguma coisa muito errada. Helena, seu comentário, Helena. Quero te ouvir. Eu acho que também a questão da licença, né, troca não regulada, liga que a violência, especialmente em relação às pessoas com quais você não tem a troca regulada, ou em um momento do texto tem que ele fala, né, dos homens matando suas mulheres, e aí que eles conseguem justificar a partir da honra, né, e a justiça acaba por não condená-los. E aí me parece que quando a mulher sai do que deveria ser aquilo que é o sagrado, que é o entendido, o lugar que ela deveria ocupar, ela passa a fazer parte do outro lado e a violência contra ela é permitida. A violência explícita, né? Porque, enfim, a violência já existe regulada, né? Já existe dentro da relação, mas a violência explícita e o assassinato. Eu fiquei pensando nisso. Sim, ele tem um texto que é o Sacrifício de Búzios, que está nesse mesmo livro, está lá no comecinho, na segunda parte. Dá uma lida nele, é bem curtinho, são 3 páginas, 4 páginas. Foi um texto publicado no jornal, que ele vai falar justamente sobre a morte da Ângela Diniz, que foi a Ângela Diniz, que ela foi que foi o primeiro uso daquele da ideia de legítima defesa da honra. Né? E aí o argumento dele é o seguinte, que na medida em que ele foi absolvido, isso significa que ele assume o papel de... Ela foi condenada ao sacrifício. Ela havia sido condenada ao sacrifício. E por que ela foi condenada ao sacrifício? Então, agora, essa violência ela também tem a ver com o corpo negro, claro, né? Porque a licença também é uma forma de violência. A licenciosidade. E na medida em que você toma, mas não tem que dar nada em troca, ou seja, estabelece claramente uma assimetria, né, nesse caso. Profunda e muitas vezes insuperável, né? E aí vem, de novo, né? O que a Camila tinha chamado a atenção.
essas amas de leite, elas não foram voluntárias, não é? Elas foram compradas, elas tinham a mãe ou o pai determinou que elas seriam. Elas seriam as amas de leite. Então, de novo, o que não é resultado de uma troca. E, portanto, não de uma relação, nesse sentido, né? A ideia de relação é troca. Então, para haver relação, tem que ter reciprocidade. Fez sentido, Camila? Fez, professor. Obrigada. Então essa licença... E aí, Mas não tem um quê de violência na troca, no sentido de que ela força uma reciprocidade, às vezes a pessoa, sei lá, pelo que eu lembro do debate ali da dádiva, cria uma obrigação, né? Então essa obrigação eu vejo alguma violência, né? Você pode entender, inclusive, a violência como um mecanismo, uma troca, né? Eu vou lá, mato um dos seus, você tem que matar um dos meus. Por exemplo, eu vou dar um tapa, você tem que me dar um tapa também. Então, você pode entender como troca também, né? Troca de violência. Mas não é disso que se trata. Porque se a violência está submetida à troca, a regra da troca, então isso significa que tem uma regra. Está falando que a violência ela é anômala. Quer ver? Tem um trecho aqui. Arthur, fala, Arthur. Professor, eu mais uma vez eu vou pedir perdão por não ter lido, né? Eu estou querendo ouvir um pouquinho mais, se possível, em que sentido e quais e como que a gente vai pensar essa licença aí, porque eu fico pensando como o comentário da galera, como é que o sagrado, a gente acha que o indivíduo é sagrado, né? Mas na verdade eu tô sentindo que a pessoa é o sagrado. Não. Quem dizia que o sagrado era o Goffman, mas ele está partindo de uma o que era sagrado era a face. E as regras e as regras de interação social. Como assim a face? A face, né? A face é sagrada para o indivíduo. Então é que ele está disposto a fachada, né? Fachada. Desculpe. Face. A fachada é face. Uhum. Então, porque assim, exatamente nesse, eu estava pensando nesse sentido, tipo assim, essa identidade holista mesmo, né? Como é que eu sou em relação aos outros, né? Então, essa performance mesmo, né? Então, essa coisa da obrigação que o Felipe trouxe, né? Tipo, e é interessante essa coisa da licença, porque eu fico pensando assim, a pessoa, ela pede licença a partir de uma estrutura, né? Então, por exemplo, às vezes ela até impõe essa licença, né? E aí, por isso eu queria ouvir um pouco o que é exatamente essa licença, porque eu pensei assim, como é que a pessoa, por exemplo, um juiz, ela utiliza da estrutura a partir da imposição de uma licença, que acaba sendo como uma troca. Olha, eu sou o juiz, você se comporte de acordo com quem você é, né? Então, como é que a pessoa ali, duas pessoas são reguladas por uma regra, né? E como é que uma exige uma licença a partir da regra? Qual é a regra? Eu sou juiz, então tenho mais direito que você. Pois é, mas olha só. O problema é que... Vamos por partes. A primeira coisa, eu quero ir para o texto que eu queria ler, depois a gente volta a isso, tá? Porque esse texto já está falando exatamente disso. Então, espera só um instantinho.
Share screen. Você lê para mim, Rafael, esse trecho aqui que está... Vocês conseguem ver? Não, eu vou pegar aqui no meu texto que está aberto. Essa é a página... Página 107. Agora eu consigo. Vou baixar um pouco. Só um instantinho. Nesse sentido, tentaremos mostrar no que se segue que a violência e a tristeza, essa tristeza, no caso brasileiro, estão ligadas. A violência surge aqui no espaço de uma troca não regulada, ou, em outras palavras, irrompe no âmbito de um déficit relacional, se pudéssemos dizer, não ritualizado, não tratado social e institucionalmente. Tudo bem? Qual é o ponto aqui, gente? O ponto é que, como no Brasil não há regra, não há essa regra pública, o que você tem? Você tem o domínio do contingente, o domínio do arbítrio, o domínio da licença. E, portanto, você teria a violência como um dos resultados, mas não a violência submetida a um ritual, a algum tipo de limite. É uma violência que... E, portanto, anômala. Agora, você fala do juiz, né? Qual é o ponto? Por exemplo, eu fiz pesquisa sobre o judiciário. O ponto, pega o exemplo. O juiz dá uma carteirada. Quando ele dá uma carteirada, muitas vezes é contra a regra. Ou seja, ele tá exigindo uma licença em relação à regra, que ele, como juiz, deveria ser o primeiro a defender. Isso não acontece apenas de um modo geral, os advogados, os juízes, não gostam muito da regra aplicada a eles. Ela existe, tem, mas não... É um pouco o que ele está falando. Porque se essa regra pública fosse compartilhada, enfim, fizesse parte do valor, o que o juiz falaria? Ele pode ter até direitos que os outros não têm, mas isso está na regra. Fez sentido, Arthur? Então, qual é o ponto? O ponto é que há uma distorção no sistema brasileiro. Você tem a licença... Aí, quer ver? Vamos aqui no outro trecho. Ó. Ó. Ele vai falar sobre o exílio, né? Do corpo. Mas vamos começar aqui, então. Peraí. Rafael, se você pudesse continuar para mim, aqui é a tristeza portuguesa. A tristeza portuguesa, da qual tantos autores mencionam as características e a generalidade, foi transportada ao Brasil no momento da colonização e aqui continuou igual a ela mesma, no que ela tem de interdito do prazer e negação da sexualidade, particularmente para as mulheres, subsistindo fortemente junto às elites e à classe média nascente. Assim, essa tristeza não é o produto do exílio, senão que ela é
senão que ela é ela mesma o exílio do corpo e, nesse sentido, muito mais ontogênica que se acreditava a princípio. Ó, vamos lá, continuamos. Salvo que, no Brasil, acreditamos que ela se apresentou duplicada dela mesma. Ao seu conteúdo ontogênico se juntou a licença. Essa prática disjunta consiste no fato cultural fundamental e generalizado no Brasil durante todo esse tempo, de que lá onde se encontra a sexualidade e, portanto, o corpo, não se encontra o reconhecimento social, mas sua negação, ou a negação deste, e vice-versa. Em outras palavras, o social não sabe o que fazer do sexual e este é expulso para a marginalidade do social, para o espaço onde vai imperar a licença e não propriamente a troca, o que Então, fez olha mais só. sentido que você falou mais cedo. Fez, né? Olha só, qual é o ponto aqui? O que é a tristeza portuguesa? Esse exílio, né? Aqui ele está chamando esse exílio. O corpo e a sexualidade estão separados. Só que acontece, no Brasil você teve uma duplicação dessa separação. Então, sobre o conteúdo dessa separação, por que é ontogênica? Porque está dizendo da relação de estar no mundo, né? De ser no mundo do brasileiro, digamos assim. Essa prática disjunta consiste no fato, olha só, onde se encontra a sexualidade e, portanto, o corpo, não se encontra o reconhecimento social, a regra, mas a sua negação. E vice-versa. Lá onde você encontra o corpo, a sexualidade, você não tem regra que estabelece troca, porque é escravo, cujo corpo eu posso me apropriar do jeito que eu quiser, porque afinal de contas. Entendeu, Camila? Ele não está dizendo que isso é positivo. Ele não está elogiando isso. Ele está fazendo uma descrição muito dolorosa para todos os lados, inclusive para os dois lados, né? Ó, olha, repara aqui esse outro trecho aqui. Vamos lá. Lê para gente. Rafael, por favor. Não estou te ouvindo. Tá? Estava mutado, foi mal. Junto ao povo, e particularmente no seio do segmento caboclo, como me lembrava uma colega antropóloga, observa-se uma certa reciprocidade entre meninos e meninas nos jogos sexuais na puberdade e na adolescência. Portanto, nesse segmento não se constatam nem exílio nem tristeza. Essas crianças, no sentido metafórico do termo, são filhos próprios das mães pretas ou das babás. Ou seja, onde você tem troca e sexualidade, não é na classe média, classe alta, são nas classes populares. Onde você tem a integração desses dois aspectos. Professor, eu gostaria pensar assim um pouco, perguntar o que você acha, o que você acha sobre essa coisa do reconhecimento aí, né? Que, né, a gente já passou por um texto sobre isso, né? E eu acho interessante esse pensamento do não reconhecimento, né? Não reconhece, por exemplo, um indivíduo como uma pessoa, né, com direitos e tal. E eu fico pensando assim, será que para mim não é nem um não reconhecimento, mas na verdade é um reconhecimento objetificante nesse sentido? Não Mas sei aí não nem é se faz sentido reconhecimento. perguntar isso, né? Mas assim. Sim, mas aí não é reconhecimento. Reconhecimento, no jeito do Taylor, significa dar espaço à alteridade do outro. E não oprimi-lo, né? Ou seja, no Taylor é uma questão filosófica, mas também política. Aqui está ligado à troca. Ou seja, em que medida? Em que medida em que eu aceito a regra da reciprocidade? Ou você tem uma regra que
Então, eu faço algo por você, você me pede, eu estou fazendo por você, eu estou te reconhecendo num certo sentido. Quando você tem essa licença, você tem esse tipo de troca, que não é bem uma troca assimétrica, ela é assimétrica. Ela é assimétrica. Troca assimétrica também tem regra. É uma troca sem regra. Por quê? Porque aquele que abusa do outro corpo negro, não está obrigado a dar em troca alguma coisa. Ele não tem a necessidade de fazer isso. É quase como se esse complexo tivesse se espalhado por uma certa camada da população, que é justamente a camada da população que compõe a elite desse país, ou compõe as classes médias, do qual vem, vamos dizer assim, as nossas expressões culturais, digamos. Não culturais no sentido daquilo que dentro do Brasil acha que é a melhor cultura. Não que isso seja verdadeiro. Vamos agora aqui, ó. Lê para mim aqui, Arthur, você vai gostar desse trecho. Peraí. Ó, aqui, ó. Lê para mim, por favor. A partir de o que ou a partir de que existe? O que ocorre? Tá. O que ocorre com as elites tradicionais brasileiras e com suas altas camadas de classe média é que em extensos segmentos do comportamento não se visualizam contrapontos a essa licença. Ou seja, você não tem a regra que contrapõe a licença que autoriza a regra. Pode dizer que a regra que autoriza a licença, ao contrário. Essa se constitui ela mesma num polo autorreferido, a partir do qual se organiza toda uma visão de mundo, um ethos próprio dessa sociedade. Existem outros e a lei. Aliás, no Brasil, pode-se pensar que a lei seria muito mais... Você pulou uma linha, que é importante. Existem sempre graus consideráveis de licença que se tomam em relação à realidade, aos outros e à lei. Aliás, no Brasil, pode-se pensar que a lei seria muito mais a exceção à licença que o contrário. Nossa. Como dizia um velho político mineiro, a lei existe somente para os inimigos. Em mesma realidade, para escapar da lei, já que ela admite, na maioria das vezes, o famoso jeitinho. Mas ainda é interessante notar como isso tem ressonância em vários planos, e, na nossa opinião, poderia ser de outra forma. Não poderia ser de outra forma. Por que não poderia ser de outra forma? Porque isso é uma característica estrutural da sociedade brasileira. Beatriz, lê, por favor, o próximo parágrafo, por favor. Lê rapidinho. Deixa eu só anotar um negócio. Tá. Se no nível do corpo e da sexualidade, em que há um reconhecimento social e simbólico, o gozo é banido e vice-versa, em outros níveis dá-se igualmente um problema da síntese social, de sintaxe social, de dislexia, que faz com que vários autores tenham chamado o Brasil de um país surrealista, como Jorge Amado, não sério, cordial, etc., em todo caso contraditório, onde as estratégias não podem ser claramente enunciadas. Vamos o próximo parágrafo, que é aí estão as ideias centrais do Luiz, vai. Por favor. Tá. Bom. Essa disjunção do nível do corpo ressoa igualmente em outros níveis, como ideológico, moral, político e mesmo fundiário. Em um livro em preparação há já há 2 anos, coronéis, condãos e doutores, tentamos mostrar como se vive na sociedade brasileira até agora dentro do modelo de sesmarias sociais e econômicas, e, sobretudo, como a concepção de propriedade no Brasil é ela mesma marcada pela disjunção entre domínio e posse, se bem que a propriedade, no seu sentido moderno, somente pode se dar pela junção dos dois. Aqueles no Brasil que têm domínio, titulação e documentos, não exercem a posse, a apropriação, a prática do objeto,
e aqueles que têm esta não dispõem do domínio, são chamados poceiros. Isto, naturalmente, segundo uma perspectiva histórica sobre a qual se assenta um modelo ético, um fulcro orientador de práticas sociais e de uma visão de mundo específica. Legal, né? Professor, nessa parte eu fiquei me questionando. Quem tem a posse no Brasil não exerce a posse? Eu acho que a pessoa exerce, sim. Essa posse é colocada em questionamento, às vezes a propriedade é invadida, mas tem toda uma polícia militar e um sistema falar o domínio, judiciário né? garantir. Quem tem a posse exerce, sim, o domínio, na minha. Sim, mas é que você está pensando em coisas diferentes. Ele está pensando do ponto de vista simbólico. E quando ele está fazendo isso, ele está falando das Seis Marias. Então, você tem uma dimensão simbólica. Claro que hoje você tem briga por posse e propriedade de terras, etc. Só que em alguns lugares você tem, não é? Invasão de terras dos outros. É uma coisa tradicional na sociedade brasileira, você pegar as marcas da linha de divisão das propriedades e empurrando para lá, né? Você ganhando uma terrinha a mais. Sim, aqui no DF mesmo, tipo, tem mais posse real, tipo, se você pegar todas as coisas que estão no cartório, uma se sobrepõe às outras, é incrível. Então, é um pouco por aí. Quem tem o domínio, quem tem a propriedade, já ficou para fora. Muitas vezes é o Estado, né? Entendi. Diga, Arthur. Professor, eu estou pensando aqui uns trem muito doido, assim, tipo, sabia que tem uma pesquisa da National Geographic, né, que como é que você coloca um monte de elefante solto, um monte de elefante jovem solto, né, e eles tocam caos, mas agride outros animais, tocam caos, não se respeita e coisa e tal. Você pega esses mesmos elefantes e você bota um macho, não precisa ser macho, mas um alfa, um mais velho, né, um elefante mais velho. O que acontece? O comportamento de a tendência é que o comportamento de todos os menorzinhos, né, os mais jovens, seja mais ameno, seja mais respeitável, acaba exatamente pela possibilidade de punição desse grandão aí. E o complexo de Édipo, basicamente, é muito próximo disso, né? O complexo de Édipo é essa vontade de você gozar indefinidamente de todos os objetos, e existe um pai, que não é, né? Hoje em dia vemos que não é um pai a pessoa, mas é exatamente uma entidade que castra isso, né? Que dá uma lei, né? O jeito que ela está usando aí, o autor, né? Não sei se é autor ou autora, está usando essa questão da lei de uma forma muito interessante, porque no Brasil a lei não é a regra. Na verdade, a lei é a exceção, né? Então, pensar você está assim... confundindo dois conceitos. Como assim? Lei e regra. Então, o que eu estou entendendo é que, tipo assim, na verdade, a lei, ela acaba funcionando como exceção, na verdade. O que acontece... Sim, mas é que a lei que você está chamando... Olha, é que essa coisa é mais complicada do que isso. Porque onde é que está o complexo de Édipo nisso que ele está falando aqui? Então, o pai é a lei. Essa que é a coisa. É a lei que castra. E aqui não tem esse capítulo. O pai... Pois é, mas o pai, ele não impede o acesso do filho à mãe. Isso já está impedido de princípio, na base. O pai também mas não tem acesso. Mas dá um limite. Sim, ok. Mas essa regra, ela tem desdobramentos. É uma regra de tipo diferente da regra que você está falando aí. Que é uma regra que exigiria, vamos dizer assim, uma complementaridade, não complementaridade, uma homologia estrutural entre a regra e a lei. Entre a regra a qual se submete a criança e a regra pública na qual todos estamos submetidos. O que você tem aí é um interdito da mãe. Tanto o interdito o socialmente reconhecido está interdito sexualmente para o homem. Aqui a gente pode fazer uma coisa homem branco, de classe média alta, etc.
ou pelo menos que se passa como branco, né? Então você tem alguma articulação diferente aqui. Não estou dizendo que o complexo de Édipo não seja... Tanto é que você vê o outro texto dele, é muito interessante. Segundo Regina, o Luiz nunca estudou Lacan, mas ele conviveu com tantos lacanianos, inclusive o grupo Sexto Lobo, que tem vários lacanianos lá também, que eu imagino que ele tenha muita coisa tem. E o nome do texto é muito interessante, é Em Nome da Mãe, não Em Nome do Pai. Olha que interessante. Então, guarda essa questão do complexo de Édipo no próximo texto. Tá? Enfim, eu acho que vou falar mais alguma coisa aqui, que é... Professor, posso perguntar um negócio depois? Não, fala aí Pergunta depois. agora. Pergunta agora. É porque eu ainda estou na dúvida, assim, a questão da regra e da lei. Acho que eu ainda não peguei o ponto, Okay. porque a questão não seria que a questão do parentesco seria essa regra, e aí ele chega a esse ponto no texto, quando ele faz a comparação com a mãe? Sim, seria. Qual é o ponto? O ponto é que você tem aí um domínio público e um domínio privado. Ok? Sim. E no Brasil, você teria, então, a princípio, regras diferentes para cada um desses domínios. Ok? Mas elas têm uma certa relação de complementaridade. Ou, se você, uma relação de uma homologia, se você preferir. Qual é o ponto o que esse texto está mostrando? A falta dessa regra pública. Então, não existe contraponto ao parentesco enquanto organizador do social. Mas então o parentesco está numa instância privada, seria isso? Ele não se compõe como uma regra pública. Mas no não Brasil... se compõe. E ele é inapropriado para isso. Então, o que a gente tem? A gente tem, na verdade, a exportação das regras desse domínio privado, esse domínio do parentesco, para domínio público, que constitui a nação, o Estado, etc. Para qual ele é inapropriado. Então, isso ele está dizendo, né? E como é inapropriado, aí você tem uma série de... E o que esse texto está tentando lidar nesse momento? Está tentando mostrar como que isso... Você tem aí vários planos diferentes que um está refletindo o outro. Primeiro, o plano da sexualidade. A relação entre... E, portanto, a relação entre corpos e aceitação social. Né? Depois, você tem o domínio, você tem a hipostasiação dessa licença para a prática social que ocorre no domínio público. Você vê, a licença que você toma em relação aos outros, à lei, ao... No fundo, uma outra maneira de ler esse texto é dizer que o problema central no Brasil foi a escravidão. Como talvez tenha de uma outra maneira que não do sistema americano. Foi a escravidão. Mas o que você faz? Em relação a isso, além disso, você tem uma outra dimensão, que é uma dimensão que estrutura as outras. Que é essa dimensão da relação entre posse e domínio. Você tem um descolamento dessas duas coisas. Você não tem a propriedade como a união. Entendeu? Como a totalização. No ponto de vista, está no plano simbólico também. O que você tem? Você tem uma disjunção disso. E essa disjunção, então, é fruto dessa divisão do domínio público e privado e essa falta de uma regra para o público? Não, é falta da regra pública. É falta da regra pública. A regra pública. Tá. Então, isso seria sintoma da falta da regra pública. O que a gente tem norma jurídica, tem.
Mas essa norma jurídica se constrói muitas vezes como contra... Isso já não é o Luiz, já sou eu. Se constrói muitas vezes contra as maneiras de ser típicas da nossa sociedade. Uhum. Não parece que a norma jurídica expressa o que nós somos. Parece que a regra jurídica expressa, se opõe àquilo que nós somos. Eu posso só perguntar uma última coisa? Claro. Que contraponto a gente teria, assim, de comparação? Tipo, um lugar que tem essa distinção entre o domínio público e o privado, que existe essa regra. Qualquer sociedade individualista. E qual seria? Se a gente pega os Estados Unidos, por exemplo, qual seria essa regra Estados pública Unidos. dos Estados Unidos? Olha só, isso está ligado ao quê? Está ligado à Constituição, está ligado a um mundo liberal que tem essa ideia. A própria democracia liberal, do ponto de vista daqueles que estão elaborando o pensamento. Pensa lá, Rawls, por exemplo. Uhum. Pensa outros, qualquer um dos Locke. O que você tem? Você tem uma regra pública que permite, que garante o quê? A liberdade privada. Essa regra estabelece limites para a minha ação, de forma que cada um vai ter uma ação diferente, cada um vai pensar diferente, mas dentro dos limites daquelas regras que estão estabelecidas. Rawls é muito claro, tem os princípios da justiça. Claro, tem muita coisa para dizer a esse respeito, mas eu acho que é uma comparação meio esquemática, mas é claro, acho que dá para perceber a diferença. Desde quando a regra para nós é a salvação de alguma coisa? Professor, mas qual a diferença da regra para a lei, então? A diferença é que você quiser. A lei tem um caráter... olha, toda sociedade tem regra. As regras, algumas têm caráter normativo, outras não. Ou você pode dizer que elas têm... enfim. Ou você pode também argumentar que todas têm caráter normativo. Você pode. Mas você também tem um conjunto de normas jurídicas. Então, qual é o ponto, né? Depende do que você quer significar por cada um desses termos. Então, você fala lei no sentido de Lacan, você não está falando de norma jurídica. Você está falando quase como lei de constituição do simbólico. Não sei o que é isso, professor. É mais no sentido da lei trazida pelo pai. Essa que é a coisa. O pai não é a pessoa. Então, é aquela lei que, na verdade, são uma regras. Então, tipo assim, você não pode beijar sua irmãzinha, você não pode beijar sua priminha, não pode... tem que ir lá na padaria e comprar pão. Mas isso, para o Lacan, se espelha no plano da construção do simbólico. Então, essa lei, o relevante, do meu ponto de vista, o relevante para quem, né? Como antropólogo, talvez, não que do interdito que está colocado dentro da relação pai, mãe, filho, etc., filha, você deriva uma regra de construção do simbólico. Agora, essa regra privada, essa lei, ela não necessariamente é a norma jurídica, que é a lei que está colocada no domínio público. Mas, então, eu acho que o ponto que ela está colocando, que o autor está colocando, é exatamente a falta de como se fosse de um pai social, no sentido como se tivesse ausência do Estado mesmo, que vai lá e interfere, independente se seja jurídico ou não, né? Você pode fazer essa relação. castração desse racismo, né? Você pode fazer essa relação, claro. Porque, como você não tem... É quase como se você não tivesse o pai, né?
que o pai estabelece a norma e a norma ela se reflete na norma jurídica. Como você não tem esse pai norma, você tem já o interdito da mãe, você tem o quê? Isso está no outro texto. Você tem o pai como violência. O pai como que está tradicionalmente no Brasil na figura do coronel. É muito sofisticado. A gente pode estar tudo errado, a gente pode achar que está tudo errado, mas é sofisticado. Vamos fazer uma última rodada de comentários? Tá bom, Bruno, o que você acha, Bruno? Comentários. Eu tô tentando pegar ainda, professor. Não sei se eu consegui. É porque, não sei, talvez me falta uma aplicabilidade maior na prática, sabe? Para eu conseguir entender todo esse conceito teórico, mas a parte da. Acho que toda essa parte das regras deu para pegar, deu para entender. Eu só não tenho muito o que comentar em cima mesmo. Tudo bem. É bem original, né? Tem essa. Camila, você quer fazer algum comentário? Não, professor, eu acho que algumas coisas ficaram mais claras, mas eu acho que eu vou reler esse texto agora com os comentários e com a aula, para as coisas ficarem, enfim, um pouco mais encaixadas. Você ainda está incomodada com o texto? Continua incomodada com o texto? Não sei. Não sabe, ok. Eu acho que menos, assim, acho que o incômodo diminuiu, assim. Mas, de novo, acho que eu vou reler agora com sua explicação e com as discussões que a gente teve, para ver se as coisas fazem um pouco mais de sentido, assim. Tá bom. Obrigada. Caio, comentários. Professor, como eu falei, né, eu tinha só passado o olho pelo texto, assim, mas eu gostei muito da discussão, principalmente dessa parte final, assim, né, do desenrolar dela, assim, os questionamentos que o Arthur foi colocando, foi pontuando muito, assim, para mim também, né, eu também tinha muita dificuldade, assim, né, para ver a diferença de regra para lei, assim, né, eu acho que a partir do debate ajuda muito. E é isso que você falou, é muito original essa ideia que ele traz, né, assim. E também, assim como a Camila, me trouxe muito incômodos, assim. Eu não sei se eu acho que está até relacionado, né, de ser original com a possibilidade de trazer mais incômodos, assim, também, né. Mas, claro que sobre outros aspectos, né, assim, tipo, não o que tirar todos os aspectos de racialidade envolvidos, né, na questão, assim, também, mas eu acho que a parte da originalidade para a gente, analisando como antropólogo, assim, também causa um pouco de estranheza, assim. Arthur. Eu gostei muito da discussão, porque isso parece ser muito doido, eu vou tentar muito ler ele, né? Inclusive fiquei muito curioso desse próximo texto também, O Nome da Mãe. E para mim ainda fica um pouco entendi meio frouxo assim essa coisa da licença, mas eu acho que a gente vai discutindo, vai voltando mesmo nisso, eu acho que é de boa, é isso. Claro, Beatriz. Eu não sei, alguma coisa que está me incomodando ainda, assim. A discussão foi muito boa, eu consegui entender algumas coisas que não tinha pegado, só que ainda tem algumas coisas, porque eu sinto que continua num plano meio comparativo, sabe? Tipo, essa divisão do público e privado é em comparação a quê? Aí tá, em comparação a democracias liberais. Mas até que ponto essa divisão realmente acontece em democracias liberais? Até que ponto existe, de fato, uma regra pública quando se trata dos Estados Unidos, sabe? Tipo, uma coisa que eu fico pensando, ano passado, foi retrasado, as manifestações em relação ao George Floyd, né? O George Floyd não foi um exemplo da regra pública não sendo seguida? Mas o fato dela não ser seguida não significa que ela não exista. E justamente porque ela não foi seguida é que você teve a manifestação. O problema não foi que ele foi preso. E até eu me arrisco a dizer que o problema não foi que ele foi morto. O problema foi a maneira absolutamente arbitrária, preconceituosa, com qual ele foi morto.
havia... Isso está tudo regulado. Lá eles regulam tudo. Eu não lembro onde é que ele foi morto, mas eu me lembro que lá você tem essa regra que se o cara estava debatendo demais, estava fazendo coisas, você pode colocar o joelho para contê-lo, né? O joelho no pescoço para contê-lo. Está escrito, tem a regra. Em Isso é alguns. uma regra pública, então. Isso é uma regra pública, está lá. Mas a regra pública é importante, tem esse sentido de regra pública. Ou seja, nós confiamos na regra pública, a regra pública tem que ser obedecida, a regra é importante, a regra... E no Brasil? No Brasil você tem essa coisa da licença. Não, isso aí é para os outros, isso aí não é para mim. Não, Mas, eu de vou novo, obedecer. mas até a regra pública nos Estados Unidos varia de estado para estado. Mas Existe ela uma é autonomia pública e ela é diferente entre regra. os estados. Sim, mas qual é e o que isso altera? A regra continua sendo pública, continua tendo que ser obedecida. Uhum. Tá bom, vou pensar. Professor, Obrigada. Então, voltando ao George Floyd, por que teve aquela reação? Porque, primeiro, foi um exemplo de preconceito. Porque ele não estava sendo violento, ele estava alcoolizado. O cara do coisa chamou a polícia porque ele achou que ele deu $10 falsos para ele, que não eram falsos. não era falso. Ele tinha ido para o carro dele, ele estava sentado no carro dele, tiraram ele do carro dele, colocaram ele no coisa, ele ficou parado, quiseram botar ele no coisa, aí ele, de algum momento reagiu, aí o cara botou ele no chão e ficou com uma coisa assim. Ele tá falando assim, eu não consigo respirar. Ele continua, eu não consigo respirar. Ele continua, não consigo respirar, ele continua. E aí eu vi uma vez, o grande problema das manifestações era o quê? Era dizer o seguinte, olha, isso é um exemplo de racismo. Onde é que está a igualdade? De aplicar a regra igualmente para todo mundo. Se fosse um branco, isso não teria acontecido. Como, por exemplo, aconteceu naquelas manifestações, o cara foi lá, atirou e matou umas pessoas, porque ele era branco, estava carregando uma arma. Os caras que estavam em volta falaram assim, não, pode ir para casa. Vai. Eu estou imaginando que eles não viram que ele atirou. Esse seria pior. Mas, mesmo assim, o comportamento diferencial foi o quê? Por causa da cor da pele. Diga, Arthur. professor, sobre essa dúvida da Beatriz, muito interessante, inclusive, eu fico pensando assim, eu não saberia responder, obviamente, mas assim, fiquei pensando uma coisa assim, que eu acredito que todo sistema simbólico, ele vai ter um ponto, com o tempo dos seres humanos, né, ele vai ter um ponto de basta, né, ele vai ter um significante de basta, né, e a sua família vai ter, a minha família vai ter, todas as famílias vão ter, também no público. Então, assim como dentro da casa tem, por exemplo, um pai ou uma mãe, ou então uma pessoa que dá esse ponto de basta, o Estado ele funciona de tal forma também. Ele era para ser pelo menos um ponto de basta. A sua pergunta aí sobre, por exemplo, público e privado, a meu ver, na minha leitura, seria o seguinte: exatamente um conflito entre um pai, né, um ponto de basta que não que tinha as suas próprias regras ali, só que o código pessoal daquele cara, do privado, ou seja, qual é o código pessoal do privado dele? Ele é um racista, ele passou a vida sendo construído essa imagem racista, que o negro é violento, que ele é perigoso, e que dá... Tarará. E aí, o ponto de basta do privado passou para o público. E aí teve uma anomalia. Por quê? Porque o que ele acha que é certo e limite foi diferente do que era para ser. Né? O limite dele foi discrepante com o limite dele, do Estado, né? Do público, dizendo assim. Tá. Pode fazer sentido o que você está dizendo, mas assim, no abstrato fica difícil. Tem que pegar o concreto e examinar. No concreto, como isso se dá. Eu acho que uma coisa que o Luiz que coloca aqui de diferente é que nem toda a sociedade é igual nesse sentido.
a importância da regra, a maneira como a regra se aplica na relação com a sexualidade. Aí vai ter um monte de distinção e questões que estão presentes. Mas a gente vai continuar discutindo esse esse texto, na verdade, é posterior ao outro. Eu dei esse primeiro porque ele era mais curto, o outro é mais longo, então eu preferi dar na aula de terça-feira, para vocês terem mais tempo de ler. Helena, finalmente chegamos a você, e você vai dar as últimas palavras da aula de hoje. Eu fiquei pensando no... Ele está colocando a licença como problema para violência. E eu fiquei pensando qual seria a solução, então. Porque a gente vê que a regra pública não é necessariamente uma solução, né? Então talvez, tipo, não uma solução vamos resolver tudo, mas uma solução de vamos amenizar, de vamos tentar resolver. Eu fiquei pensando dentro do pensamento dele qual seria essa. Aí eu queria que você respondesse. Olha, eu acho que não tem muita solução, não. Ele tem algumas propostas, como, por exemplo, tem aí uma ideia de antropologia como uma consciência de tratar o outro que é importante, que tem um aspecto ético que seria... Tem algumas ideias de que em alguns lugares o individualismo nascente poderia pensar a construção dessa regra. Ele tem uma ideia de que talvez fosse possível superar isso, mas eu não vejo nenhuma proposta concreta dentro ou que seja, numa opinião, factível. Eu acho que faz parte do nosso sistema. Ele é assim. Claro, né? Há coisas que a gente pode complementar ou não, concordar, não concordar, etc. Mas eu acho que eu só quero enfatizar de novo o diálogo que ele tem com os outros dois, né? Então, veja, pega a distinção entre pessoal, rua, casa e rua, individualismo e ética individual, ética pessoal, do da Mata. É uma simplificação brutal dessa perspectiva de uma realidade muito mais complexa. A gente vai continuar discutindo isso na próxima aula, ok? Então, obrigado a todos pela atenção. Se gostou, deixa um like no canal. Assim, né? Um like no canal. Tá bom. Então, Opa, não, peraí. Vou encerrar nossa gravação.